Existe um segredo tão antigo, que foi escondido antes mesmo da humanidade entender o que era o medo. Dizem que não está nos livros comuns da Bíblia, mas em páginas perdidas, esquecidas, queimadas ou escondidas. E o mais assustador, alguns acreditam que esse segredo foi guardado por um homem chamado Eli. Mas não estamos falando do Eli que você conhece. Estamos falando de um guardião, um homem escolhido, não apenas para ler a palavra, mas para proteger algo que nunca deveria ser revelado. Segundo relatos antigos, quando Eli ainda caminhava entre os homens, ele recebeu uma visão tão perturbadora, que ele caiu de joelhos, tremendo. Ele viu algo que nem os profetas ousaram escrever. Ele viu o momento em que o céu ficou em silêncio. E nesse silêncio, uma guerra começou. Não uma guerra como você imagina, mas uma batalha invisível entre forças que disputavam o destino da humanidade. E no centro dessa batalha havia um nome que foi apagado da história. Eli foi instruído a escrever tudo. Cada detalhe, cada visão, cada mensagem. Mas havia uma condição. Ninguém poderia ler, ninguém poderia saber. Porque aquele conhecimento não era para os homens. Mas algo deu errado. Dizem que, antes de desaparecer, ele deixou uma pista, uma única pista, escondida dentro das escrituras conhecidas. Uma mensagem codificada que apenas os atentos conseguem perceber. E é aqui que tudo fica ainda mais estranho. Alguns estudiosos acreditam que essa mensagem já foi encontrada e que ela aponta para um evento que ainda vai acontecer. Um evento que pode mudar tudo. Agora eu quero saber de você. Você acha que isso é apenas uma história? Ou existe algo oculto que ainda não foi revelado? Comenta aqui embaixo o que você acredita. E escreve, eu quero saber a verdade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like. Porque aqui a gente vai mais fundo do que ninguém. Porque talvez, enquanto você assiste esse vídeo, alguém, em algum lugar, já esteja tentando encontrar o que Eli escondeu. E se encontrar, talvez seja tarde demais. Se você achou que a história terminava ali, é porque ainda não viu o que vem agora. Depois que Eli desapareceu, coisas estranhas começaram a acontecer. Relatos surgiram de pessoas que tentaram decifrar a mensagem escondida. E nenhuma delas terminou bem. Um dos registros mais perturbadores fala sobre um homem que passou anos estudando as Escrituras, procurando pistas, padrões, códigos, até que um dia ele encontrou. Ele disse que as palavras começaram a se mover, que os textos mudavam diante dos olhos dele, como se algo estivesse vivo ali dentro. Naquela mesma noite, ele escreveu apenas uma frase antes de desaparecer. Eles não querem que a gente leia isso. Mas quem são eles? Alguns acreditam que são anjos. Outros, que são forças que caíram e que ainda lutam nas sombras. Mas existe uma terceira teoria, a mais assustadora de todas. E se aquilo que ele viu não era só uma guerra? E se era um aviso de que existe algo observando a humanidade, esperando-lhe o momento certo? E aqui entra a parte que quase ninguém percebeu. A tal mensagem escondida não fala apenas sobre o futuro. Ela fala sobre um selo que mantém algo preso. E se esse selo for quebrado, não existe volta. Se você chegou até aqui, comenta parte 2, porque o próximo nível dessa história é ainda mais pesado. E já se inscreve no canal agora, porque o que eu vou revelar, pouca gente tem coragem de falar. Porque dizem que existem sinais
aparecendo ao redor do mundo, indicando que esse selo pode já estar enfraquecendo. E se isso for verdade, então tudo o que ele tentou esconder está prestes a ser revelado. Se você chegou até aqui, talvez já seja tarde demais, porque o que eu vou te contar agora não era para estar sendo revelado. Depois de décadas em silêncio, um novo relato surgiu, diferente de todos os outros, mais completo e muito mais perturbador. Esse relato fala de um homem que não apenas encontrou a mensagem de Eli, mas conseguiu ir além, muito além. Ele não leu, ele abriu. Segundo o que foi encontrado, a mensagem escondida não era apenas um código, era uma chave selada dentro das Escrituras, esperando alguém desesperado o suficiente para usá-la, e ele usou. Na noite em que tudo aconteceu, testemunhas disseram que o céu simplesmente ficou escuro, sem nuvens, sem explicação, só escuridão. E então veio o som. Não era um trovão, não era vento. Era como algo se rasgando, como se uma barreira antiga tivesse sido violada. Na manhã seguinte, o homem havia desaparecido, mas o lugar nunca mais foi o mesmo. Animais não se aproximam. Pessoas relatam ouvir vozes, mesmo no silêncio. E alguns afirmam ver sombras, se movendo onde não deveria existir nada. Mas o pior não é isso. O pior é o que foi encontrado depois. Uma última anotação, gravada na parede, com mãos tremendo, como se tivesse sido escrita no desespero. O selo não era para proteger vocês, era para proteger eles de nós. Agora me diz, você ainda acha que isso é só uma história? Comenta aqui o que você acha e escreve, eu vi até o final. E se você quer que eu revele o que pode acontecer agora, já se inscreve no canal e deixa o like. Porque se o selo realmente foi quebrado, então aquilo que estava preso não está mais. E talvez já esteja entre nós.